Para quem não me conhece, meu nome é Anderson, tenho 23 anos, faço parte do Ministério de Pregação e do Ministério de Música, aqui do grupo de oração jovem, onde mandaram eu irei. E hoje eu venho ser um pouco duro com vocês. Enquanto eu rezava, o Senhor colocava no meu coração palavras um pouco mais duras que o comum que eu já costumo falar para vocês. Mas antes da gente pegar essas palavras, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente comemora hoje na igreja, né? Alguém foi à missa hoje? Quem foi, levanta a mão. Quem não foi, toma vergonha e vai, tá? Porque tem que ir na missa. Hoje nós comemoramos o quê? O que foi falado no Evangelho? Batismo de Jesus. Ok. E hoje nós vamos experimentar a mesma coisa. É uma promessa que Deus fez, não somente para a minha vida, mas para a vida de cada um de vocês. É que hoje nós iremos experimentar um batismo no Espírito, mas tão forte, que esse Espírito Santo nunca mais vai te deixar em paz. Olha para quem está do teu lado, dá um sorriso lindo, Colgate, Total Plax 12, e fala assim: o Espírito Santo descerá sobre vós e te fará fiel à palavra de Deus. Amém? Quem trouxe a palavra? Abre para mim Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2. Primeiro versículo. Amém? Todo mundo achou? Depois dos evangelhos. Amém? Já vou lendo para a gente não perder tempo. Tendo se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como um agitar de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-se então línguas como de fogo, que se repartiram e se pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia e exprimia. Palavras do Senhor. Só que a gente não vai falar muito sobre esse dia. Primeira coisa, vou explicar como que aconteceu. Passaram 50 dias, Jesus tinha morrido, ressuscitou na Páscoa, Jesus ficou com os apóstolos durante 40 dias. Aí ele subiu aos céus. Passaram-se 10 dias após Jesus subir aos céus, os apóstolos estavam todos reunidos. Para você entender como é que Pentecostes funciona, se você quiser um Pentecostes na tua vida, existem 3 passos. Primeiro, precisamos estar todos reunidos no mesmo lugar. Segundo, permanecer firme na oração. E terceiro, um pouquinho antes aqui vai falar, Maria estava no meio deles. Então esses 3 passos são 3 passos que vêm para nos ensinar que para acontecer o Pentecostes hoje, assim como aconteceu antes, precisam ter. Primeiro, nós estamos reunidos no mesmo lugar, então isso já é bom. Segundo, permanecemos firmes na oração, porque foi uma semana de domingo passado para cá. Você não precisava estar vindo aqui hoje de novo, mas você veio. E terceiro, nós contamos com a intercessão da Santa Virgem Maria. Só que, como eu disse, a gente não vai falar de Pentecostes agora. A gente vai falar daquilo que aconteceu. A gente vai falar daquilo que aconteceu logo após, anos depois, na vida dos apóstolos. Então acontece Pentecostes, aqueles homens saem cheios do Espírito Santo, mais ou menos 120, eles saem cheios do Espírito Santo. E aí eles começam a falar em outras línguas, e os judeus de toda a terra vêm para ver o que estava acontecendo, aquele vento impetuoso, aquele barulho estrondoso, eles vêm falar e ver os apóstolos, cada um falando de um jeito. Eles falam, esse cara é um bêbado. Esses caras só podem estar bêbados. E Pedro olha para eles e diz assim, vocês não veem que ainda é a 3ª hora do dia? Presta atenção. Pedro, aquele mesmo cara que quando Jesus foi preso, negou Jesus 3 vezes. Aquele mesmo homem que teve medo de defender Jesus,
na frente dos judeus. Chegam 3.000 judeus e começam a falar mal dos amigos dele. Pedro olha para aquele povo e fala assim: ei, a gente não está bêbado. Ele começa, dentro dele existe agora um fogo tão grande, mas algo tão diferente na história de Pedro, que ele olha para aquele povo e ele quer defender os irmãos dele. E Pedro olha para aquele povo e começa a pregar, e começa a pregar, e começa a falar. Pedro deve ter pegado uns 5, 10 minutos no máximo. E 3.000 pessoas, 3.000 homens se convertem. E logo depois, no capítulo 5, a gente vai pular alguns, mas no capítulo 5, diz que Pedro ia pregar, e Pedro passava por toda a Judéia pregando, e João pregava com Pedro. E aí a multidão se aglomerava. A multidão ia para lá para ver o que aqueles homens tinham a dizer. Eles colocavam os enfermos no meio do caminho, porque até a sombra de Pedro, onde Pedro ia passando, ia curando. E tinha leproso, a sombra de Pedro passava em cima e curava. E tinha um paralítico, a sombra de Pedro passava em cima e curava. E um certo dia, Pedro e João estavam indo para o templo. Chega na porta do templo. Tem um coxo, olha para eles, para quem não sabe, alguém que tem dificuldade para andar. Não é alguém que não é quem não anda, não é um paralítico, mas era uma pessoa que na época tinha dificuldade para andar. E ele está parado na porta do templo. E ele olha para Pedro e para João e diz assim: ei, me dá uma esmola. Ah, meu irmão. Pedro olha para ele e fala assim: ei, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Ah, mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ah, meu irmão, naquele mesmo momento, aquele homem levantou e saiu correndo. Eu fico imaginando a alegria daquele cara que a vida inteira foi julgado, que a vida inteira foi condenado porque não sabia andar corretamente, mas naquele momento que ele encontra Pedro e João, e que ele encontra Jesus através de Pedro e João, e que eles encontram o Espírito Santo através de Pedro e João, a alegria dele de poder voltar a andar, de poder voltar a caminhar, sem precisar se esconder perante os judeus. Por que eu estou te dizendo sobre os milagres que aconteceram pela intercessão desses homens? Porque enquanto eu rezava, o Senhor me incomodava demais. Por que esses sinais não acontecem hoje? Será que o Espírito Santo que nós experimentamos é diferente do Espírito Santo que aqueles caras experimentaram? Quem aqui já foi batizado no Espírito? Levanta a mão. Amém. Então por que as pessoas que passam pelas nossas vidas, sejam elas coxos, paralíticos, leprosos ou até mesmo um ateu, quando a tua sombra toca essa pessoa não sente algo dentro dela diferente a ponto de querer sair alegre? Por que enquanto você vai falar, abrir a tua boca, a multidão não se aglomera lá para ouvir? Essa semana eu estava lá no meu serviço, contei para os meninos ontem, estava no meu serviço de boa, meu horário de pausa, é horário de eu ficar à toa. Coloquei meu abafador, deitei no banco e falei: ninguém vai me perturbar. Amém. Aí tinha um irmão lá, e ele começou a falar umas asneiras sobre Deus. E eu tô assim: não, vou ficar calado. Vou ficar calado. E ele começou a falar umas coisas. Eu falei: eu vou levantar e vou embora. Eu tirei o abafador, levantei e estava passando assim, ó. Aí os meus amigos lá no serviço, eles me chamam de negão, eles viraram para mim e falaram: ô negão, Eu falei: oi. Vem cá explicar a gente isso aqui. Eu falei: ah, Jesus, não. Deixa eu te contar. A gente demorou 3 dias. 3 dias discutindo sobre um assunto. Mas um dia era eu, o cara que estava falando as coisas erradas, e mais 2. No outro dia era eu, o cara que estava falando as coisas erradas, e mais 3. No terceiro dia, um amigo meu, depois que a gente tinha acabado de discutir, eu falei: acho que agora acabou. Ele olhou para mim e falou assim: por que você não começa a falar aqui? Pega a palavra e vamos partilhar. Tem tanta coisa que eu quero conhecer. Tem tanta coisa que eu quero ouvir falar de Deus. E eu falei: caraca. Ele falou: eu quero mais de Deus, eu quero saber da palavra. E eu não consigo ver, mas
não tem ninguém para me ensinar. E eu falei, fechou. Ele falou, então ensina. E aí a gente começou a falar de Deus. E eu lembro que o serviço estava todo mundo ralando, eu e ele, todo mundo muito. Estava saindo muito serviço no sábado ontem. E ele toda hora vem correndo. Legal, então, e os anjos? Como é que é os anjos? E eu começava a explicar sobre os anjos. E ele voltava a carregar umas 3 caixas. Eu fico do outro lado. Ele fica numa ponta, eu fico na outra. E ele vinha correndo de novo. Não, mas então, aquele negócio de Maria que vocês estavam discutindo, como é que é? Aí eu explicava. Ele voltava e falou assim, tem um grupo de oração lá no meu bairro, por que você não vai lá pregar? E eu falei, cara, não é assim, tem que me chamar. Será que o Espírito Santo que nós experimentamos é diferente do que aqueles caras experimentaram? Ou será que as nossas atitudes perante a Deus que é diferente? Porque aquele cara estava falando as coisas, ele estava evangelizando da forma dele. E em vez de eu levantar e me impor naquele lugar e falar, opa, está errado. A minha primeira atitude foi negar aquilo que eu conheço. A minha primeira atitude foi abaixar minha cabeça e falar, não, Jesus, hoje eu não quero. E esse não era o primeiro dia, isso que é o problema. Ele tinha falado no dia anterior e eu tinha ficado calado. Mas o Espírito Santo, a partir do momento que você experimenta o Espírito Santo de verdade, ele vai te incomodar. Ele vai ser capaz de, quando você estiver passando no meio do caminho, tentando que ninguém te veja, de levantar alguém e falar assim, negão, vem cá explicar isso aqui pra gente. Por que não acontece hoje os mesmos sinais? Será que o nosso coração é tão infiel à palavra de Deus, aquilo que Deus tem, que não somos capazes de levantar e defender os nossos amigos, assim como Pedro faz após Pentecostes? Será que a gente não consegue defender a Deus? Que Espírito Santo é esse que nós experimentamos? Que a gente vê a pessoa se perder e em vez de a gente ir lá tentar ajudar, a gente condena. Que batismo é esse que nós experimentamos? Que graça é essa que nós temos dentro das nossas vidas, que nós não conseguimos nem profetizar dentro das nossas casas? Meu irmão, no livro de Joel vai falar assim, a graça que vem para a última casa é maior do que a graça que caiu na primeira, meu irmão. Olha como foi Pentecostes, tinham 120 caras, olha o tamanho da igreja hoje. E não sou só eu, mas olha o tanto de pregador que está falando que vai vir uma segunda onda, que vai vir um segundo batismo, que vai vir não sei o quê. Mas até quando a gente vai continuar com essa atitude? De em vez da gente ser totalmente de Deus, verdadeiramente de Deus, em vez da gente assumir aquilo que Deus tem, em vez da gente se impor como católico, apostólico, romano, a gente vai e se coloca o abafador só para não ouvir mais. Deixa eu te dizer, não adianta nada colocar o abafador, porque eu coloquei o abafador e parecia que o cara estava falando dentro do abafador. Ele falava e me incomodava. Mas eu não tomava atitude católica, eu não tomava atitude de alguém que foi batizado no Espírito. Será que realmente fomos batizados no Espírito Santo? Será que as pessoas que passam pelas nossas vidas encontram o Espírito Santo? Meu irmão, eu queria ser Pedro, mas frouxo do jeito que eu sou, você acha que Deus ia me chamar para ser Pedro? Olha a atitude de Pedro. Eu acho que eu ia ser o primeiro a ficar lá no fundo, lá, Pedro, falando que a gente estava bebendo. Vai lá. E sume. No Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 14, versículo 12. Não precisa pegar, não. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará até maiores do que elas, porque eu vou para o Pai. Esses milagres que Jesus fez, esses milagres que os apóstolos fez nos tempos passados, pela intercessão deles aconteceram, foram grandes. Olha o que Deus diz para você, olha o que Jesus diz para você: você fará obras maiores. Mas para isso você precisa experimentar o Espírito Santo.
Semana passada o Fred falava sobre que nós temos um bastão. Nós temos uma missão. Você está aqui para confrontar o mundo. Você está aqui para bater de frente. E quando começar a falar asneira do teu Deus, da tua igreja, ou quando alguém tiver jogado no chão, ou quando alguém estiver sendo pisado, ou martirizado, você vai se levantar e vai se opor tudo aquilo. O Espírito Santo te batizou, não te incomoda essas coisas, meu irmão. Deixa eu te dizer, infelizmente você não experimentou o Espírito Santo que aqueles homens experimentaram em Pentecostes. Se o Espírito Santo não te leva a largar a vida velha para viver a vida nova, você não experimentou o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te leva a dar um passo a mais, você não experimentou o Espírito Santo. Sinto lhe dizer. Sabe o que é que acontece hoje? E acontecia muito na minha vida. Deus virava para mim e falava assim: Anderson, quero um passo na tua história. Aí eu falava assim: não, tá bom, eu faço, mas aí tem que fazer isso aqui por mim. Deus falou comigo: larga o teu serviço. Eu falei: ok, eu largo meu serviço, mas minha mãe e minha irmã estão desempregadas, então se empregar elas primeiro, depois eu largo meu serviço. Aí é fácil, gente. 2 por 1, muito fácil. A gente tem que dar o passo e a graça vai vir. A gente tem que acreditar que o Espírito Santo vem e Ele vai fazer nova todas as coisas, e Ele vai fazer maravilhas. Assumir a tua missão, assumir o teu bastão, assumir a tua vida. Porque o Espírito Santo, quando vem em Pentecostes, Pedro nunca mais foi aquele cara cagão que negou Jesus. João nunca mais foi aquele cara que só queria ficar abraçado com Jesus. Olha, João, o moleque foi batizado com 24 anos. 66 anos depois, lá em Patmos, ele estava apanhando 3 vezes por dia, durante 3 anos. Ele nunca voltou. Ele nunca quis a vida velha que ele tinha. Olha quantas vezes a gente tem que vir num grupo de oração ser batizado. Aí a gente sai daqui, canta. Aí chega ali na porta, acabou. Que Espírito Santo é esse que nós experimentamos? É do Paraguai, da China, de qualquer lugar, mas não é o de Pentecostes. Não é o de Pentecostes. O Espírito Santo vai te levar a mudar de vida. O Espírito Santo vai te levar a evangelizar. Gente, mas eu não sei falar, não tem problema. Gente, mas eu não sei cantar, não tem problema. Ana não sabia, hoje sabe. Um exemplo. O Espírito Santo vai te levar a fazer as coisas. E hoje Ele vem para te batizar de verdade. O Espírito Santo vem nesse lugar para te batizar e te dar uma nova vida. Não importa as coisas passadas. Não importava que não perguntou aí, Pedro, vai negar Jesus de novo ou você vai querer o Espírito Santo? Não perguntou. Pedro permaneceu firme em oração. Juntou com os irmãos dele. A Santíssima Virgem estava lá no meio. Teve uma hora que eu imagino que a Maria deve ter falado assim: vamos rezar, vamos pedir o Espírito. Eu imagino que Pedro estava sentado, ele levantou. Então vamos, cansei de ser frouxo. Cansei de ser mais ou menos. Pedro levanta o braço e fala assim: vem Espírito Santo. Ainda nunca te experimentei, Espírito Santo, mas Jesus disse que você viria, então vem. Paráclito, eu nunca experimentei você, mas Jesus disse que você ia me dar a força, então vem. Não depende de ninguém rezar por você hoje. Pode até ter alguém que vai rezar por você para te ajudar, mas depende de você. A atitude dependia de Pedro querer aquele batismo. Dependia de Pedro querer ir lá e mudar de vida. Dependia de Pedro abrir a boca e falar: vem. Dependia de Pedro abrir o coração e falar: eu acredito. Depende de você hoje assumir aquilo que você tem. Depende de você hoje convidar o Espírito Santo. Depende de você hoje ser sinal de conversão na vida das outras pessoas. Depende de você hoje arrancar o teu abafador.
Olhar nos olhos daquelas pessoas que estão ao teu redor e falar: é isso que é a verdade. Mesmo que isso gaste 3, 4 ou 50 dias ou a tua vida inteira para explicar aquilo que é a verdade, mas não se cala perante a mentira, fala a verdade. Que o Espírito Santo a partir de hoje não te deixe dormir em paz. Que o Espírito Santo a partir de hoje não te deixe comprar uma bala em paz. Que o Espírito Santo a partir de hoje te quebre, te quebre, te quebre, te quebre, mas que a partir de hoje tu seja uma nova pessoa.